ser humano é orgulhoso demais para receber a salvação de Deus de uma forma gratuita. Mas Deus afirma em sua palavra que a salvação de um pecador é de graça e recebida pela fé. É muito claro isso nas Escrituras, pela graça ou porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Este versículo de ouro é muito esclarecedor para quem tem interesse em verdadeiramente ser salvo por Deus. Em termos simples, este versículo nos assegura que a salvação de Deus não vem de nós mesmos. Nossa libertação do poder do pecado e sua penalidade não pode ser produzida ou conquistada por nossos esforços, não importa o quanto tentamos, pois somos pecadores indefesos, sem forças para nos salvar. No entanto, tal fato raramente é aceito, pois o orgulho do homem evita a ajuda divina e o convence de que ele, o homem, pode fazer ou ajudar em alguma coisa. Essa confiança ambiciosa pode ser infalivelmente sincera, bem intencionada e parece tão justa. No entanto, é mortal, porque repousa na crença de que temos o que é preciso para efetuar a nossa salvação. A palavra de Deus diz o contrário. Na verdade, declara que se vou ser salvo, será com base no fato de que nunca poderei merecer a salvação de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. A graça de Deus é sua concessão de riquezas incalculáveis àqueles que nada podem fazer para merecê-las. A história de Mefibosete em 2 Samuel capítulo 9 ilustra para nós as abundantes riquezas da bondade de Deus para com o pecador. Talvez essa história, ao narrar aqui, fazendo paralelo com a salvação pela graça, pode lhe convencer e lhe ajudar a abrir mão dos seus esforços para esta salvação. Embora Saul, o avô de Mefibosete, tivesse contestado e constantemente perseguido Davi e ameaçado sua vida, o desprezo de Saul pelo sucesso de Davi terminou apenas com o extermínio de quase toda a sua família, ou seja, o extermínio da família de Saul. Mefibosete, o único sobrevivente, compreensivelmente manteve distância do grande rei. Davi, no entanto, fez uma busca diligente por este homem. A busca do rei não é diferente da busca de Deus pelos pecadores. Deus é um Deus que busca. Na verdade, ele começou a buscar os pecadores imediatamente depois que o primeiro homem e a primeira mulher pecaram contra ele, lá no jardim do Éden mesmo. Davi encontrou Mefibosete longe da capital, nas terras desertas de Lodebar. Esta é certamente uma imagem adequada de um pecador longe de Deus. O pecado pessoal contra Deus só traz mágoa, miséria e relacionamentos desagradáveis e desastrosos. Uma vida vivida dessa maneira finalmente termina em separação eterna de Deus em um lugar de remorso e tormento, o inferno e depois o lago de fogo. O coração do rei Davi não estava determinado a eliminar esse sobrevivente acovardado da família de um monarca cruel, Saul, mas a fazer o bem a quem ele procurava. Você acredita que Deus está procurando você hoje e que ele não tem nada além de bons pensamentos em seus propósitos para com você? Exatamente assim que as coisas são. Com medo, Mefibosete caiu diante do rei, considerando-se um cão morto. Mas, para sua surpresa, houve apenas palavras de bondade e boas-vindas da parte do rei. Com admiração e assombro, ele entendeu que havia caído nas graças do rei, cujo único desejo era mostrar-lhe bondade.
A boa notícia do céu para você hoje é que Deus pensa tanto em seu Filho, Senhor Jesus Cristo, e na obra concluída no Calvário, que Ele dá a salvação eterna gratuitamente a todo aquele que confia em seu Filho. Nosso versículo diz tão maravilhosamente que a salvação é um dom de Deus. Você já apreciou por si mesmo que o Senhor é seu Salvador pessoal? Você já o viu naquela cruz, pela fé, que Ele sofreu no seu lugar, que Ele levou em seu corpo os seus pecados sobre aquele madeiro, que o justo estava ali padecendo pelo injusto que é você? Milhões descobriram que a bondade imerecida de Deus é para eles algo pessoal e eterno. Não é de admirar que o salmista tenha escrito: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo capítulo 34, versículo 8. Talvez você esteja se perguntando: como posso ser verdadeiramente salvo? É pela fé. Pela fé em uma pessoa singular. O Filho de Deus realizou uma obra na cruz do Calvário que é suficiente para salvar o pecador que nele confia por toda a eternidade. A simples fé em Cristo salvará você, o pecador. Não é necessário fé, não é nossa fé, melhor dizendo, em si que salva, mas a fé na pessoa que salva, e isto muda tudo. O Senhor Jesus, falando dele mesmo, disse que era necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso está registrado em João, capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Você já ouviu a expressão toda religião é boa ou todos os caminhos levam a Deus? Muitas pessoas acreditam que precisam entrar numa religião, por exemplo, pelo batismo, e seguir a vida toda fazendo o melhor possível para, enfim, descobrir no julgamento final se alcançou ou não o céu. Meu amigo, é neste ponto que o Novo Testamento, ou a Bíblia toda, contradiz as religiões mais populares entre os homens. A Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras, nem por merecimento próprio. É um presente de Deus. Como eu já citei, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Agora pode surgir outra pergunta. Quando é que a pessoa recebe este presente? No final da vida? Não. Quanto mais cedo na vida, melhor, como o Senhor Jesus Cristo explicou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. O apóstolo Paulo também afirma que, tendo sido justificados no momento de confiar em Cristo, vamos entrar com certeza no céu no fim do caminho. Note o que ele disse: sendo, pois, justificados pela fé, ou seja, Deus declara aquele pecador justo quando ele coloca a sua fé no Senhor Jesus. Vou citar o versículo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Esses dois versículos estão em Romanos capítulo 5, versículo 1 e o versículo 9. Mas como pode ser tão fácil assim? Você pode pensar e se perguntar simplesmente porque o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida na cruz, pagando a nossa dívida pelo seu precioso sangue. Ele mesmo falou sobre esta segurança e a aceitação por Deus mediante a fé nele. Ele disse: "E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um." João capítulo 10, do versículo 28 ao 30. Conforme a palavra de Deus, a salvação não é comprada, nem tampouco merecida pelo nosso esforço. Trata-se de entrar no relacionamento pessoal com o nosso Criador. Esse relacionamento deve começar agora, nesta vida, e vai durar eternamente. Alguém que nunca experimentou a salvação pela fé pode pensar: se tivéssemos certeza nesta vida da nossa aceitação por Deus, poderíamos abusar o seu amor e graça vivendo descuidadamente. A resposta é não, por causa da maneira pelo qual a pessoa entrou nesse relacionamento com Deus. É um verdadeiro novo nascimento produzido pelo poder do Espírito Santo. Esta dádiva é recebida por cada indivíduo que pessoalmente se arrepende dos seus pecados ou dos pecados cometidos contra Deus e aceita Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, este pecador não vai a Cristo para ser salvo e continuar pecando, mas vai a Cristo porque aborrece a sua vida de pecado e que entristece a Deus e deseja a salvação de Deus e uma nova vida. Visto que esta dádiva é uma nova vida espiritual com novos poderes e ambições e, sobretudo, um novo relacionamento com Deus, ela leva naturalmente uma vida de boas obras. Ou seja, este pecador salvo tem desejos bons para praticar. Isso não quer dizer que o cristão é perfeito, mas se ele pecar, vai se arrepender e confessar os seus pecados, recebendo assim o perdão garantido por Deus. Ele não perde a salvação, ele pode perder a alegria da sua salvação. Isso está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Esta é a glória do verdadeiro evangelho da Bíblia. Temos de destacar o outro lado desta verdade, onde não tem uma mudança na vida, onde a pessoa que confessa ser salva, mas não tem resultados positivos, falta evidência de um novo nascimento. As Escrituras dizem: assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 28. Não é pelo choro que o nenê ganha a vida, mas um recém-nascido que não chora provavelmente está morto. Você já provou a realidade do novo nascimento no Senhor Jesus Cristo? E assim tem certeza de chegar ao céu na hora da sua partida deste mundo? Se não tem, você pode ter agora. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?